Olá pessoal, vamos dar início a uma sequência de vídeos sobre a teoria tópica de Theodor Fiebig. Ela compõe outras linhas de discussão da teoria da argumentação. Eu estou gravando alguns vídeos sobre Perman, alguns vídeos sobre Stephen Toomey. Esses agora que inicia aqui, que é a sequência sobre Theodor Fiebig, que compõe um bloco de vídeos que discute autores clássicos da teoria da argumentação. Bom, Theodor Fiebig é talvez um dos autores mais, eu diria, singulares do século XX, por ter produzido uma única obra, uma obra relativamente pequena, que é a Tópica e Jurisprudência, e essa obra ter produzido o grande impacto na segunda metade do século XX, e tornando esse autor um dos autores mais importantes do século XX sobre teoria do direito. Sem dúvida nenhuma, o livro é genial. É um livro curto, direto e uma pérola, ou seja, uma obra-prima da literatura jurídica mundial. Bom, então eu dividi essa pequena exposição. Gostaria de falar um pouco sobre o que é tópica, introduzir dessa forma, falar sobre o conceito, o que são os topoi, topos, né? Depois eu gostaria de falar brevemente sobre Aristóteles, Cícero e Vico, que é exatamente o périplo qual o Fiebig segue. Entrar mais detalhadamente na biografia do Fiebig, que eu acho que explica muito sobre essa obra, e então apresentar a teoria. Explicar o que é pensar por meio de problemas, quais são as características do pensamento tópico, a ideia de um pensamento jurídico assistemático, paraestatal, movido em torno de soluções, e qual é a relação dessa forma de pensar com a teoria da argumentação, no contexto em que ela foi apresentada, né, e por que esse resgate do entimema, da ars inveniandi, então problematizando toda uma rede de saberes que contextualiza esse livro na década de 50, né, do século XX, mas sobretudo marca essa teoria como uma teoria atemporal da teoria da argumentação e extremamente interessante, importante para os nossos tempos. Bom, então vamos lá. A palavra tópica, ela deriva da expressão grega topoi, que quer dizer lugares comuns, ideias aceitas por todos, ou por quase todos, ou pelo menos por todos de bom senso. Essa expressão, que eu vou usar outras vezes, repetida às vezes como um mantra, aquela ideia que é aceita por todos, ou quase todos, ou pelo menos todos de bom senso, é uma expressão do próprio Aristóteles, quando escreve a Tópica, ao definir este conceito. Tá? Então, no singular, topos, lugar comum. No plural, topoi, lugares comum. Né? E no latim, por exemplo, se usa loci para lugares comum, como, por exemplo, locus para lugar comum. Não é? E o que é esse lugar comum? É algo aceito pela grande maioria das pessoas como um grande consenso, como uma ideia central, como uma ideia que pode ser tida como a ideia dominante, não é? Aquele consenso dominante. Então são coisas que eu não preciso convencer ninguém da sua razoabilidade. Por exemplo, nós não precisamos discursar a convencer alguém, por exemplo, dos benefícios da democracia na sociedade contemporânea. Todos estão convictos que a democracia é algo louvável, é algo a se proteger, a atingir. Né? Então, os sistemas antidemocráticos, por si só, eles são negativos. Né? Ou, por exemplo, o valor de defesa do meio ambiente, da ecologia. Né? Então, assim, eu não preciso, numa argumentação,
explicar que esse valor deve ser perseguido, que esse valor é importante. Então, por exemplo, se eu disser que homens e mulheres são iguais perante a lei e têm capacidades intelectuais iguais, eu não preciso de nenhum esforço argumentativo para convencer as pessoas dessa tese. Essa é uma tese já aceita, é um lugar comum, né? Então essa tese é um topos. A teoria tópica ela vai se valer, né, desses lugares comuns, instrumentalizando esses lugares comuns para discussão, no caso, né, de Cícero, Vico e Fibeck, já com foco na questão jurídica. Para Aristóteles visava a ágora, visava o discurso político, né? Mas, de toda sorte, Aristóteles, ao sistematizar a tópica no seu tempo, Aristóteles tinha por pretensão ensinar os gregos a argumentar de forma a persuadi-los, né? Então está dentro do campo da argumentação. Bom, enfim, explicado o que vem a ser os topoi, ou um topos, ainda de uma forma preliminar, seria interessante contarmos um pouco da história desse pensamento, dessa forma de pensamento, para então chegarmos em Theodor Fivék. O primeiro autor que temos notícia, que sistematiza a teoria tópica, é Aristóteles, né? Não que a teoria tópica ela seja uma criação aristotélica. A teoria tópica ela já existia entre os gregos, mas Aristóteles é o primeiro a organizar a tópica, né, a sistematizá-la em um livro que é chamado de Tópica. Bom, esse livro hoje ele é encontrado dentro do Organon. Como sabem, Aristóteles nunca escreveu um livro chamado Organon. Boécio, né, no século V, transição do século V para o século VI, é que organiza os primeiros analíticos, os segundos analíticos, né, a tópica e refutações sofísticas num único livro, que é o livro que hoje chega a nós a tópica por meio do Organon, né? E então a tópica é um livro já da fase retórica de Aristóteles. Depois que Aristóteles havia, de certa forma, começado a trabalhar com a doxa, né? A tópica é um típico pensamento ex endoxum, ou seja, que parte da dúvida, que trabalha com o aproximado, com o provável, né? Com o possível, com a verossimilhança. Tá? E eu vou poder voltar nesse ponto, mas quem já assistiu os vídeos sobre Perelman viu que existe então uma conexão muito próxima entre a tópica de Fivék e a teoria da lógica dos valores de Chaim-Perelman. Né? Bom, Cícero, o jurista Marco Túlio Cícero, escreve também a sua tópica. A tópica de Cícero é uma tópica já voltada para o direito. Cícero escreve essa obra, provavelmente, sem condições de verificar em sua própria biblioteca a tópica original de Aristóteles. Acredita-se que Cícero, quando escreve a tópica, ele estava já em fuga por aquilo que viria a matá-lo, que seria a acusação de conspiração contra e envolvimento no assassinato de Júlio César. Então Cícero escreve uma tópica extremamente original, em que ele busca de alguma forma tratar de Aristóteles, mas provavelmente sem a tópica de Aristóteles à mão, Cícero acaba por construir uma tópica própria, já tendo por pano de fundo a discussão jurídica. Bom, Fivék ainda usa de Vico. Vico é um autor transição do século XVII para o século XVIII, e Vico questiona o abandono das artes retóricas e o crescimento, né, de uma forma de se pensar por meio
da lógica, de uma forma de se pensar já sob a influência do cartesianismo. Vico, na verdade, estava conectado ainda às antigas tradições do ensino, da retórica na Idade Média, o que havia de fato se arrastado desde os romanos de uma forma tradicional, né? Então se estudava, por exemplo, na Roma Antiga, se estudava o que se chamava de Septem Artes Liberales, né? Que eram as 7 artes liberais. Havia uma formação clássica que era o Trivium, né? Onde se estudava lógica, gramática e retórica, né? E depois, se as pessoas se aprofundassem nos estudos, elas estudavam mais outras 4 artes que compunham então as Septem Artes Liberales. Então se estudava como artes liberais a geometria, a astronomia, a música e a aritmética, né? Então essas eram as artes da formação básica de uma pessoa instruída, né? E quando se fala artes, também tem um sentido específico que é anterior à ideia de belas artes, né? Que é a ideia de arte como método, a ideia de arte como técnica, né? Então Vico lamenta o abandono dessa forma de pensar por meio da retórica, né? E o abandono da retórica para um método cartesiano, que vai de fato dar espaço para um direito objetivo em processo daquilo que mais tarde, não no período de Vico, mas no século XIX, vai ser chamado então de direito positivo, né? Bom, então existe, segundo a perspectiva de Fichte, esses 3, né, digamos, 3 momentos que deveriam ser revisitados e recordados: o período aristotélico, o período de Cícero e o período de Vico. Mas em que contexto Theodor Fichte está escrevendo a Tópica? Bom, Fichte era um juiz na Alemanha nazista e não era partidário do nazismo, se distanciava quando podia desse sistema jurídico-político, e isso fez com que, inclusive, ele se auto-exonerasse da condição de juiz. E perseguido pela SS, ele acaba sendo convocado para ir à guerra e lutar na terrível e histórica cerco de Stalingrado. Fichte é um sobrevivente de Stalingrado, um dos pouquíssimos sobreviventes, né? E ao retornar à Alemanha, ele vai arrendar terras nas proximidades de Munique, onde tem um mosteiro, e ele vai entrar em contato com as obras de Aristóteles e vai produzir então nesse período esse livro chamado Tópica e Jurisprudência, que ele vai apresentar como tese de livre docência para ingressar como professor na Universidade de Munique, né? Então, onde que está estruturado essa ideia? Ou seja, por que Fichte vai restaurar a Tópica? Por que Fichte tem essa motivação? É porque Fichte não acredita de fato que o direito pode ser estatal. A experiência dele com o direito estatal é uma experiência muito negativa, porque a experiência dentro do sistema nazista, e por isso é preciso resgatar fontes do direito que estão para além do Estado. Então Fichte, que na verdade nasce no início do século, ainda tinha, pelo menos pela geração dos seus pais, dos seus avós, contato com essas formas tradicionais do direito alemão. E é exatamente isso, é em buscar o direito no senso comum, nas ideias aceitas, nas ideias que são comuns ao povo alemão, e não propriamente as leis postas pelo Estado. O que é, então, o pensamento tópico aplicado à teoria do direito?
A primeira ideia é que o pensamento utópico busca solucionar problemas. Portanto, o pensamento utópico parte do problema em busca da solução, e não propriamente do ordenamento jurídico. A segunda ideia é que o pensamento utópico parte das ideias que são consensos, que formam as ideias comuns, que formam, portanto, os topoi. E esses pensamentos não são propriamente o direito. Esses pensamentos são pensamentos da sociedade civil. O direito pertence, então, à sociedade civil. E esses consensos servem como marcos para tanto tomar decisões jurídicas, né, de uma forma antinemática, nós vamos ver o que é isso, como também inspirar a própria interpretação do direito. Então a segunda ideia, a tópica, ela propõe uma perspectiva paraestatal, ou seja, à margem do Estado, não estatal, para o direito. O direito, então, é construído dentro da sociedade civil. Tá? Depois, a tópica, ela tem um caráter assistemático, ou seja, uma das grandes críticas elaboradas por Fiebig é que o sistema jurídico, dentro de uma perspectiva de um ordenamento sistemático, hierárquico, concatenado, escalonado, isso não necessariamente acontece. Isso pode ser uma grande ilusão teórica de uma sociedade que construiu para si mesmo um sistema contrafactual, ou seja, que não existe na prática. Não é? Então, a tópica parte da ideia de que não haveria lacunas no sistema jurídico. Por quê? Porque tampouco as normas estariam dentro de um plano sistematizado para que houvesse no meio dele buracos. As normas estariam dispostas de forma assimétricas, em diferentes direções. Então não dá o que se falar em lacunas, nem mesmo há que se falar em antinomias. As normas seriam antinômicas por natureza. E vai haver uma norma a ser aplicada em determinadas circunstâncias, ou seja, as circunstâncias vão pedir as normas. Fiebig vai chamar de ars inveniandi, né? Não que ele cria essa expressão, ele usa do latim, que está conectado à ideia de euresis, né? de heurística, ou seja, invenção, a criação. Portanto, o jurista ele vai construir uma solução para aquele caso concreto. Ele enfrenta um problema e ele então trará a melhor resposta possível dentro da sua capacidade intelectual, que decorre de um processo inventivo, né? Dessa ars inveniandi, né? Dessa heurística. Né? E, ao mesmo tempo, é importante perceber que, embora a tópica se prime pela valorização da invenção, da criação, dessa construção de uma resposta para um problema, e sempre uma resposta, de certa forma, inovadora, porque é adequada ao problema, específica para o problema, pois ela parte, né, substancialmente do problema, não significa que nós vamos decidir isso de forma subjetiva. Fiebig, na minha interpretação, não se distancia da importância da intersubjetividade como pressuposto para as decisões jurídicas. Bom, então o que é intersubjetividade? Essa é uma ideia importante para nós aqui. Intersubjetivo é aquilo que é comum às pessoas, ou seja, uma subjetividade partilhada, né? Um entre subjetividade. A norma é exatamente esse pressuposto, que faz com que nós possamos compreender uns aos outros, dentro das suas subjetivações, a ponto de termos algo que é comum às subjetividades uns dos outros. Portanto, é algo que cria-se um pacto, um compromisso entre as partes envolvidas. Fiebig não vai deixar, por exemplo, como uma letra morta, a necessidade de intersubjetividade,
que o direito constrói. Uma das coisas mais perigosas que a história recente do Brasil mostrou é o abuso de autoridade, sobretudo pelo judiciário, que tem o poder então de condenar pessoas à prisão ou à execução. O juiz não pode decidir pelas suas próprias convicções, pelas convicções íntimas. O juiz só pode decidir algo a partir daquilo que é comum a todos como critérios para a solução dos conflitos. Ou, observando por um outro lado, quando nós partimos do pressuposto que haveria uma norma jurídica, uma norma apenas, para solucionar um caso, se isso fosse verdade, não haveria discussão jurídica. Mas como há muitas possibilidades, muitas alternativas dentro do sistema jurídico para a solução dos conflitos, inclusive até mesmo adversas, as partes entram em litígio. E os juristas, os advogados, os promotores, os defensores públicos apresentam inúmeras opções aos juízes. E o juiz acaba escolhendo uma dessas opções, ou até mais de alguma dessas opções, conjugando-as. Então, na verdade, se eu observo esse objeto, eu também observo que há outras possibilidades de solução. E se eu parto do problema e vou então usar uma dessas soluções possíveis, eu estou usando um método construído por Theodor Friedrich e não o método de Kelsen, porque para Kelsen, para que eu possa conhecer o fenômeno, eu tenho que antes usar a lente do sistema jurídico, né? Para que aquela norma, que é a norma que deve ser aplicada ao caso, possa interpretar o próprio caso. Isso me parece bem artificial e isso me parece bem impossível, né? Ou pelo menos de difícil sustentação sob o ponto de vista prático, né? Bom, nas conclusões que eu vou fazer desse pequeno vídeo introdutório, eu gostaria, na verdade, de expor o que eu vou desenvolver agora nos próximos vídeos. Nós temos que pensar melhor sobre o que é esse direito paraestatal. Nós temos que pensar melhor o que vem a ser a teoria argumentativa, ou seja, o desdobramento dentro das teorias argumentativas que vão construir a tópica. Então vamos pensar melhor o que é esse pensamento ex endoxum, esse pensamento a partir da dúvida, a partir, né, da não certeza. Precisamos ainda pensar num terceiro momento, né, esse caráter criativo. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão do ordenamento jurídico. Sem dúvida nenhuma, é fundamental. Gente, o ordenamento jurídico é uma teoria. O sistema jurídico estaria todo composto por normas escalonadas, a partir de uma perspectiva piramidal. É isso que Georg von Porta havia teorizado ainda no século XIX e foi muito aceito por grande parte dos juristas, inclusive por Kelsen, que até mesmo inverte essa pirâmide para construir a ideia de norma fundamental, mas ainda assim as normas estão escalonadas. E uma norma só é norma jurídica porque outra norma a pressupõe. Por isso, a gente construiu a ideia de que haveria um sistema jurídico coeso, coerente e completo. O dogma da completude do ordenamento jurídico e o dogma da coerência interna do ordenamento jurídico, né? Velho e bom Bobbio trabalha isso muito bem nos seus livros, tanto a teoria do ordenamento jurídico quanto o direito positivo, né? O positivismo jurídico. A ideia de, então, sistema de coerência monta um sistema hermético, né? E as normas jurídicas estariam todas previstas nesse corpo jurídico organizado. Bom, a teoria tópica, ela desconsidera a existência do ordenamento jurídico.
ela tanto põe a ideia do sistema jurídico como uma hipótese meramente contrafactual, como propriamente algo que não pode ser encontrado na prática. Então, não haveria, por exemplo, se eu trabalho com os topoi, por exemplo, a existência de lacunas, né? Porque lacunas são buracos, são ausências, são omissões que não poderiam existir se o sistema é completo. Portanto, haveria técnicas de solução das lacunas, né, que é o uso de princípios, o uso de princípios gerais do direito, o uso de analogias, o uso da equidade. É assim que a teoria jurídica prevê? Pois então, se esse corpo não existe como um corpo único, se esse sistema também não tem uma única fonte, que é o Estado, se esse sistema está baseado em convicções de ampla aceitação, né, como o grande Aristóteles coloca, né, convicções que são aceitas por todos, ou por quase todos, ou pelo menos por todos de bom senso, e não existe então um sistema estatal, jurídico, como única fonte do direito, eu não tenho que pensar em lacunas, porque na verdade o sistema não é um corpo com buracos, o sistema não está unificado. Depois, as normas não seria uma eventualidade serem antinômicas, mas as normas seriam antinômicas, ou seja, por natureza, porque haveria várias disposições dentro da vida humana, de uma sociedade, de uma comunidade, e essas disposições seriam antagônicas, por natureza, muitas vezes. Então também não haveria o que se falar em técnicas de solução de antinomias, né? Porque quais são os critérios de solução das antinomias? Eu posso solucionar as antinomias com critério hierárquico, né? Ou seja, a norma hierarquicamente superior revoga a norma hierarquicamente inferior. Critério cronológico, a norma mais velha revoga a norma mais nova revoga a norma mais velha, ou seja, a norma mais recente prevalece sobre a norma mais antiga. E o critério de especificidade. Leis específicas regulamentam leis gerais. Bom, toda a teoria do direito positivo se concentrou e gastou páginas e páginas de milhares de livros tentando dar cabo dessa, eu diria, mirabolante teoria, que quando nós deparamos com a prática é muito difícil saber se o critério é por especificidade, se o critério é por cronológico, se o critério é hierárquico. Para a teoria tópica, se nós a observarmos, isso não está explícito no texto do Fivék dessa forma, mas é uma dedução possível, né? Digamos, é uma inferência, melhor, uma inferência possível, podemos inferir que, na verdade, as normas elas estão dispostas e uma delas é melhor do que as outras. Uma delas é mais apropriada ao problema do que as outras. Então nós vamos escolhê-la. E não propriamente há um critério para a solução dos conflitos, mas entre as muitas normas possíveis, uma delas se adequa melhor à solução do problema. É preciso ainda nos darmos conta que a teoria de Fivék é uma teoria conectada à teoria da argumentação. Fivék reconhece que o direito, como uma ciência social aplicada, né, não propriamente que ele diz que o direito é uma ciência social aplicada, mas nós no Brasil assim a consideramos pela nomenclatura do Ministério da Educação, mas enfim, uma ciência social, ela não trabalha com critérios objetivos. Nós não temos aí como utilizar dos métodos ou da metodologia das ciências exatas ou das ciências naturais. O direito trabalha com o aproximado, com o possível, com o provável, com o razoável. O direito trabalha com a verossimilhança. Portanto, essa percepção que Fivék captura lá em Aristóteles, porque o próprio Aristóteles havia feito essa transição ao longo da sua carreira acadêmica,
porque o Aristóteles jovem, conectado a Platão, era esse Aristóteles dos primeiros analíticos, dos segundos analíticos, que trabalhava então com critérios em que a dúvida seria um grande problema. Então, a luz platônica, deveríamos então afastar a doxa, né? Mas o Aristóteles mais velho, o Aristóteles depois que retorna da Macedônia, depois de ter cumprido a formação de Alexandre o Grande, o Aristóteles então que monta a sua própria escola, monta o Liceu, não é? E passa então a desenvolver o que nós vamos chamar de filosofia peripatética. Ele vai desenvolver todas essas obras, ele vai desenvolver a retórica, as refutações sofísticas, a tópica, né, a poética, e é nesse momento que ele está trabalhando com esses, eu diria assim, conhecimento que ele próprio nomina sublunar. Né? Não é que Aristóteles abandona a verdade, mas ele sabe que a verdade nem sempre é possível com as informações que temos. Portanto, é preciso trabalhar no campo da razoabilidade. E sobre isso, né, o Teorias da Argumentação, um livro organizado pelo professor José Luiz Quadros, por mim e pela Laura Oliveira, que é um excelente livro sobre teoria da argumentação, acho que um dos melhores que já saíram no mercado. Um artigo meu e do Marco Antônio Souza Alves, nós trabalhamos muito bem o pensamento aristotélico, como ele se constitui. Eu recomendo muito esse artigo, né, que é Fundamentação Ética da Prática Jurídica em Aristóteles, que eu acho um artigo muito interessante, né? Esse artigo está publicado em inglês, porque ele foi originalmente escrito em inglês, na revista da Faculdade Mineira de Direito, da PUC Minas, nesse link que eu estou colocando aí abaixo, tá? Aí vocês podem encontrar o texto em inglês, porque ele foi originalmente publicado num catálogo de um congresso em 2009 na China. Bom, vamos retomar a questão então do pensamento ex endoxo, ou seja, a tópica, ela é uma técnica retórica, argumentativa, capaz então de esclarecer o funcionamento do mundo, trazendo então uma possibilidade de ponderação crítica sobre os problemas enfrentados. Portanto, ela é uma técnica retórica que parte da dúvida, busca solucionar o problema e constrói uma alternativa racional. E não propriamente um método demonstrativo conectado às técnicas demonstrativas, objetivistas, né, da lógica apodídica. Portanto, eu não estaria trabalhando silogismos apodíticos ou silogismos lógicos, mas com Aristóteles estamos trabalhando silogismos entimemáticos, ou seja, silogismos retóricos que se constroem a partir da ideia da razoabilidade, né, da probabilidade, do bom senso. Então, a tópica, ela se alinha também a esses saberes, né? E eu acho que cumprimos aí uma boa introdução do Fibeck. Creio que conseguimos estruturar aí uma aula concentrada, né? Exposta de uma forma, eu diria assim, rápida, né? E também, eu diria assim, confusa para quem está prestando atenção. Fácil de entender para quem já é bem habilitado a esses saberes, né? Mas enfim, vamos poder esmiuçar o problema nos vídeos seguintes. Então, concluímos o primeiro vídeo. Espero não ter sido muito confuso.
mas continuamos trabalhando juntos.